né? Hoje a gente está num ambiente aqui um pouquinho diferente. É o último dia praticamente do nosso desafio, né? E hoje a gente vai gravar também, inclusive, além do próprio desafio dos 21 dias, o nosso podcast. Né? O nosso podcast Agora Dá Tempo, que eu sempre falo, né? Que é aquele no qual a gente não passa a mão na cabeça, a gente muitas vezes não dá o tapinha nas costas e muitas vezes a gente dá até um tapa na cara, vamos dizer assim, num bom sentido, em termos de conteúdo, para ajudar realmente as pessoas dentro daquilo que elas precisam fazer na sua jornada, para justamente poder evoluir, poder realmente crescer, poder conseguir, né, construir algo sólido, vamos dizer assim. Muitas pessoas reclamam que estão parados, né, que não estão conseguindo se desenvolver, principalmente nesse momento de quarentena. Então, o nosso propósito, justamente com esse podcast, com esse desafio dos 21 dias, é justamente isso, fazer com que você realmente se movimente, com que você inicie a construção de um novo ecossistema, né, vamos dizer assim, na sua vida, na sua jornada. O que acontece? Todos nós temos uma grande capacidade de poder crescer, de poder evoluir em tudo que a gente quer na nossa vida. E por que muitas vezes algumas pessoas evoluem e outras não? Por que será que muitas vezes a gente fala que a gente não tem capacidade de crescer e de evoluir? Porque existe uma crença, vamos dizer assim, limitante muitas vezes dentro da nossa cabeça que nos impede realmente de prosseguir e de ir além. E hoje a gente vai desmistificar isso, né? A gente vai falar um pouquinho justamente sobre essa questão, né? Do talento, sobre a questão do desenvolvimento, da habilidade e que muitas vezes a gente acredita que não tem essa capacidade. Então, o que é importante? Se a gente realmente quer ter resultados, se a gente quer adquirir uma certa habilidade, se a gente quer ter talento para alguma coisa, o que é importante a gente fazer? Começar realmente a caminhar e se a gente quiser ir mais rápido ainda, vamos dizer assim, quiser evoluir de uma forma ainda mais rápida, o que a gente precisa fazer? Ir acompanhado. Acompanhado de quem? De quem possivelmente já tem experimentado, já tenha vivenciado aquilo que literalmente você quer para a tua vida e que muitas vezes você até então não tinha se dado conta de tudo isso. Por isso que eu falo que nesse momento da quarentena é o melhor momento, é o momento mais propício, inclusive, para todos nós podermos realmente construir essa nossa jornada extraordinária, vamos dizer assim, né? Então, essa crença que muitas vezes foi colocada na nossa mente desde pequeno, elas são resultados de experiências muitas vezes até ruins que nós tivemos. Só que se a gente ficar parado, ou seja, paralisado na situação, na ocorrência ou nessa experiência, simplesmente a gente não evolui. Primeira coisa que eu tenho que parar para pensar, toda e possível dificuldade que eu tenha vivido, que eu tenha vivenciado, que eu tenha experimentado dentro da minha jornada, seja ela qual for, serve de quê? De base para a construção da minha nova história que eu preciso construir a partir de hoje. Imagina, se eu não tivesse passado pelas grandes dificuldades que eu passei, por todas as empresas, os lugares, né, todas as vivências que eu tive, possivelmente hoje eu não estaria aqui fazendo essa live, fazendo esse desafio, fazendo esse podcast para vocês. Agora, o que eu não posso é muitas vezes ficar me colocando só na condição de vítima, né? Eu não posso simplesmente me colocar como uma vítima dentro daquela condição e fazer com que aquilo não me deixe caminhar. Os chefes que eu tive no passado, né? Eu vou pegar aqui como, por exemplo, por mais chatos, por mais cri-cri que eles tenham sido, por mais exigentes que muitas vezes eles tenham sido, foram de grande aprendizado para mim. Aprendizado para quê? No sentido de que eu realmente precisava construir uma jornada, uma rotina diferente para a minha vida, para que eu não tivesse que simplesmente depender daquelas pessoas mais. A minha última empresa como funcionário, por exemplo, a última empresa privada, né, que eu trabalhei, vamos dizer assim, há 10 anos atrás praticamente, eu lembro que para eu não pegar trânsito, que era uma coisa que assim que me deixava assim com os nervos à flor da pele, me deixava muito estressado, o que eu fazia? Eu saía de casa umas 3h30 antes do horário de entrada, chegava na portaria da empresa ali na frente, 2 horas antes do horário de entrada. Aquelas 2 horas antes, o que eu fazia? Eu ficava ali estudando os resultados, o dom ou o talento que possivelmente você quer ter e muitas vezes não conseguiu alcançar ainda, significa que você precisa pensar em estratégias. A minha estratégia naquela época para poder me desenvolver tecnicamente, profissionalmente, era chegar mais cedo, né? Então eu chegava antes e saía depois. Então tem muita gente que muitas vezes chega ali, já chega atrasado,
atrasado às vezes no trabalho, muitas vezes falta 10, 20, 30 minutos antes de o horário de finalizar, já está se trocando para poder ir embora, e às vezes não aproveita ali as oportunidades que tem, poder mostrar um bom serviço, de poder mostrar uma boa realização. Por exemplo, do home office que a gente está vivendo, muitas pessoas, é isso, é você muitas vezes achar que você está em casa para descansar, meu chefe não está aqui mesmo, não está vendo o que eu estou fazendo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Nós desperdiçamos uma grande oportunidade que nós temos de desenvolver o nosso talento, de desenvolver dons para muitas coisas que a gente sempre quis e muitas vezes nunca conseguiu. Por que nunca conseguiu? Porque a gente foi criado com essa experiência de escassez, achando que a gente não tem capacidade, que a gente não tem potencial para aquilo, né? E nós temos, a gente só precisa entender qual que é realmente a estratégia certa. Hoje de manhã, por exemplo, eu ouvi uma história em uma palestra que eu estava assistindo, né, enquanto eu preparava o conteúdo para essa live de hoje, para esse desafio e para esse podcast. Falava o seguinte, de uma pessoa sedentária, né, uma pessoa que tinha ali um certo sedentarismo, e a empresa havia criado uma corrida, né, de 7 quilômetros. E naquela corrida de 7 quilômetros, essa pessoa ela queria muito participar. Só que assim, pelo fato dela ser sedentária e ser um pouco gordinha, ela achou que não teria capacidade. Mas ela pensou, bom, se eu chegar no local da corrida pelo menos uns 30 minutos, mas não era uma corrida oficial, tá, gente? Uma coisa assim, uma atividade ali que a empresa criou justamente para ajudar os funcionários a desenvolver um pouco mais de saúde e qualidade de vida. Aí ela falou, bom, se eu chegar no local pelo menos uma hora mais cedo, começar a correr antes que todo mundo, eu posso correr no meu próprio ritmo, sem ter que me esforçar demais, né, para não, ao invés de resolver um problema, criar outro, né, porque a pessoa está acostumada, fica 10 anos sem fazer nada, sem fazer atividade física nenhuma, e de repente da noite para o dia resolve virar um atleta. Não, existe ali um passo a passo, existe um ritmo, né, a qual todos nós temos que nos submeter no nosso dia a dia, para que a gente consiga, inclusive, se desenvolver também nessa área de atividade física, nessa área da saúde. Então ela pensou o seguinte, bom, se eu chegar lá pelo menos uma meia hora, uma hora mais cedo, eu já começo a minha corrida, e aí eu vou poder correr no meu próprio ritmo, sem me preocupar muitas vezes com aquilo que as outras pessoas vão pensar. Eu preciso correr mais que todo mundo? Não. Eu preciso me expor assim como todo mundo, se esforçar? Sim, né? Mas eu posso correr no meu próprio ritmo. O que eu tenho que fazer, na verdade, é não deixar de fazer, é não deixar de participar, não me privar muitas vezes de algo que eu estou querendo na minha vida por achar que eu não tenho condições para isso. E como eu falei, né, no início da nossa live, todos nós temos condição para isso, todos nós temos condição de evoluir, todos nós temos a condição de poder buscar, né, esse novo dentro da nossa jornada. A gente só precisa começar a dar os passos que são necessários, né? Vamos pegar aqui como, por exemplo, Michael Phelps, né, um dos maiores, acho que o maior campeão de natação de todos os tempos que a gente já ouviu falar. O que fez ele se diferenciar dos demais nadadores, vamos dizer assim? O que fez ele ter o talento e ganhar tantas medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas que nós vimos aí nos últimos, 10 anos? Cara, além do talento que ele tem, a dedicação, o esforço, né? Então entenda o seguinte, o que Michael Phelps pensou? Bom, o melhor do mundo entra na água para nadar 6 vezes na semana. Então, se eu quero ser uma pessoa também boa, ter o mesmo resultado que ele tem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que também me posicionar de uma forma ou igual ou maior. Então entenda que o fato de alguém ter um dom ou ter um talento para alguma coisa não significa que você não tem essa capacidade, que você não tem esse dom. Peraí, gente, deixa eu desligar aqui uma dessas lâmpadas aqui para ver se melhora um pouquinho mais aqui a nossa imagem, né? Parece que está refletindo um pouco lá nos fundos. Eu acho que assim vai melhorar um pouquinho. Todos nós temos o dom, temos o talento e temos a capacidade. O que acontece é que algumas pessoas realmente se posicionam para fazer aquilo que é necessário dentro da sua jornada e outras não. Que você muitas vezes colocou na sua cabeça, né, que você não consegue isso, e se você colocar dessa forma na tua mente, você não vai conseguir mesmo. A repetição é a mãe de todas as habilidades extraordinárias, vamos dizer assim, né? Então, repetição e consistência. Repetição e consistência é o que vai fazer a gente realmente conseguir desenvolver esse possível talento na nossa vida. É por isso que muitas vezes tem tanta gente infeliz, né? Porque quando era pequeno foi privado do seu sonho, do seu desejo, né? Foi privado de ter a liberdade para poder escolher a sua carreira, foi privado muitas vezes da liberdade de escolher realmente muita coisa, né? Vamos dizer assim. Então, existem dons muitas vezes que a gente só vai saber que a gente tem, inclusive, depois que a gente começar a repetir aquilo até 1 milhão de vezes. Thomas Edison, por
por exemplo, quando ele descobriu a lâmpada, até o ponto daquela lâmpada realmente dar certo e começar a ter os resultados que ele queria, ele teve que retestar aquilo ali milhares de vezes. Então o talento, ele tem a ver com o nosso perfil comportamental? Sim, por isso que é importante a gente entender também qual que é o nosso perfil, mas tem muito a ver também com questão de treinamento, com prática, com repetição. O talento, ele é o quê? Uma predisposição natural para algo que você literalmente gosta de fazer. Do contrário, aquilo muitas vezes vai te fazer mal. Durante um determinado tempo, inclusive, aquilo ali, esse mal que te gera muitas vezes, pode desencadear um problema emocional, pode gerar ali uma doença psicoemocional, vamos dizer assim, ou psicossomática, né, por conta do tempo que você fica naquela condição infeliz, muitas vezes, né. Eu lembro que, só para vocês terem uma ideia, com relação a essa questão, né, de desenvolvimento, hábito, talento, a primeira palestra pública que eu fiz, o primeiro treinamento que eu fui fazer, eu lembro que uns 4 dias antes dela acontecer, eu ficava sentado ali durante 1 hora e meia, 2 horas em cima da minha cama, treinando, né? Pegando ali as palavras principais daquele tema que eu iria abordar. Tinha um quadro, né, que ficava ali em cima e eu ficava olhando para aquele quadro e fingia que aquele quadro era o quê? Eram as pessoas, né, que estavam assistindo a minha palestra. E eu ficava ali olhando para o quadro, repetindo, falando, né? Foi uma das formas que eu fui treinando e que eu fui desenvolvendo essa habilidade de poder falar em público. Como eu fui privado, né, vamos dizer assim, na minha infância, do relacionamento, inclusive, do meu pai com a minha mãe. Meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Querendo ou não, aquele relacionamento destruído dos dois, né, gerou um reflexo tão, vamos dizer assim, ruim na minha vida, que me fez ser uma criança totalmente tímida. E a partir do momento que eu senti que eu tinha vontade, que eu tinha o desejo de ser músico, de ser um palestrante, de ser treinador, eu comecei a me posicionar daquela forma. Para que eu consiga ser hoje o palestrante que eu sou, o treinador que eu sou, muitas vezes sem ter a vergonha de falar em público, foi a habilidade que eu adquiri treinando, né? A forma como que eu quero conduzir a minha vida e os meus negócios daqui para frente, eu preciso ter, então, outro tipo de comportamento, eu preciso desenvolver outras habilidades. É por isso que eu estou também, da mesma forma que você que está aí me ouvindo, eu também estou buscando, eu tenho também os meus mentores, as pessoas que eu espelho, né? As pessoas que eu busco como referência no meu mercado, para 5 áreas essenciais da minha vida. Então são as pessoas que me estimulam a querer ser uma pessoa ainda melhor, vamos dizer assim. Então se você ainda não tem os resultados que são necessários dentro da sua jornada, significa que você também precisa começar a construir isso. Imagine então o seguinte, você conseguir descobrir hoje possível talento que você tenha e que até então não tenha descoberto, nem sabe. Às vezes você tem tanto talento guardado aí dentro dessa sua caixinha de Pandora, vamos dizer assim, só que muitas vezes você não se dá conta disso, você não desperta, né, para esse novo ecossistema. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma formação que eu paguei aí uma média de quase 10 mil reais, que foi para coaching para executivos e para carreiras. Ó, deixa eu ver se está aqui, só para mostrar para vocês. Coaching de carreira e coaching para executivos, ó, só para ter ideia. Foi pelo IGT, pelo Instituto do Jerônimo Temel. Então foi um treinamento que eu gastei aí uma média de quase 10 mil reais para que eu ficasse lá sentado durante 5 dias, para que eu também conhecesse, entendesse quais eram algumas das minhas habilidades que até então eu sabia que tinha, né, mas que eu precisava desenvolvê-las. Eu tive que passar por um processo de treinamento. Nesse processo eu aprendi várias ferramentas que me ajudam, inclusive dentro da minha trajetória pessoal, dentro da minha trajetória profissional, a ter esses resultados que eu tenho hoje no meu negócio, né? Eu sei que várias ferramentas que eu aprendi, eu estou colocando em prática na minha vida, no meu negócio, na estruturação de muita coisa. A melhor forma de você também poder descobrir quais são os seus talentos é você também se submeter aí a algum tipo de treinamento. Percebam que tudo aquilo que muitas vezes você acredita que não tem capacidade, às vezes você precisa ali de uma orientação para você poder despertar, para você poder virar aquela chave e de repente começar a dar os passos que são necessários dentro da sua jornada. E foi justamente por isso que no dia de ontem eu abri mais 10 vagas para o meu processo de mentoria, chamado Performance do Tempo, para quem não sabe, né, que é onde você aprende com muitas dessas ferramentas que eu aprendi a também começar a gerar os seus resultados, poder criar o seu próprio negócio de repente, ou melhorar ou evoluir numa carreira que você já tem no mercado corporativo. Então imagina o seguinte, um processo de coaching hoje, se você tivesse que fazer, teria aí um custo aproximado, tá, de 3.500 a 4.000 reais por 7 sessões. Uma única hora num processo de clareza comigo hoje, por exemplo, para poder tentar descobrir ou revelar
você tentar descobrir dentro da tua jornada quais são os teus talentos, quais são os teus dons e tentar começar a dar os passos para desenvolvê-los por 1 hora, tá? Uma consulta, vamos dizer assim, um processo, uma sessão, um custo de R$300. Só que eu abri uma oportunidade até para ajudar as pessoas diante dessa situação, dessa quarentena, a um custo simples e pequeno de R$36,68. Isso mesmo, R$37, né? Vamos dizer assim, aproximados, por 12 meses, né? Um custo final aí, mais ou menos de 390 a 400 e poucos reais para te ajudar dentro da construção, inclusive, da sua jornada na busca pelas suas habilidades, pelas suas competências, para que você também possa ter mais resultados. Tudo isso dentro de um único custo mensal de R$38,68. Eu falo que é o valor de uma pizza. Uma pizza que você deixar de comer no mês, você vai conseguir pagar esse processo de mentoria, vai conseguir ter ali, vamos dizer assim, a receita do bolo, né? O passo a passo, o método que vai te ajudar dentro da construção da sua rotina. Baseado no quê? Na minha experiência de 25 anos que eu já tenho aí no mercado corporativo, como profissional liberal, como empreendedor. A nossa empresa esse ano faz 10 anos. Então, se você acredita que você precisa dar esse novo passo na tua vida, entra para essa turma, para essa mentoria, né? Vão ser ali 12 meses de acompanhamento para que a gente possa juntos construir essa jornada, né? Então, e uma coisa que é bem interessante, a gente está tão comprometido com todo esse processo, gente, que assim, se dentro de 30 dias você estiver participando desse programa de mentoria e de repente isso não for para você, a gente simplesmente encerra por ali e devolve o valor que foi investido por você. Lá na bio do nosso Instagram tem lá um linkzinho escrito Linktree/Atilan Souza. Nesse link vai estar disponível lá o botãozinho para você clicar, para você conhecer e como você vai conseguir entrar para esse programa de mentoria, né?